Meus amores, hoje a nossa aula será de História. Vamos pegar o nosso livro, o nosso caderno. No caderno, continuar colocando aquele cabeçalho bem bonito e a data de hoje. Hoje é dia 14/8/2020. Vamos escrever para a aula, livro de História, páginas 71 até 74. Agora nós vamos pegar o livro, marcar todas as páginas que a tia Michele acabou de falar e colocar a data de hoje. Na página 71, vamos falar sobre o Primeiro Império, 1822 a 1831. Vamos dar uma olhadinha aqui na foto da coroação de Dom Pedro I. É uma litografia colorida à mão de Jean-Baptiste Debré no ano de 1828. O governo de Dom Pedro I ficou conhecido como Primeiro Império ou Primeiro Reinado. As terras brasileiras deixavam definitivamente de ser a América Portuguesa, pois não pertenciam mais a Portugal. Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? O Primeiro Reinado marcou os anos iniciais do Brasil como uma nação independente, após o processo de independência ter sido por intermédio de Dom Pedro I, tá? Com esse acontecimento, crianças, o Brasil se tornou uma monarquia e virou o único país da América Latina que foi governado de uma forma autoritária por Dom Pedro I. Esse período de governo iniciou-se em 1822 e terminou em 1831, quando Dom Pedro I desistiu do trono brasileiro. Foi um período difícil, marcado por revoltas no território e conflitos entre Dom Pedro I e várias camadas da sociedade brasileira. A independência do Brasil foi reconhecida aos poucos por outros países, de acordo com os interesses de cada um. Para garantir a independência, o imperador teve de expulsar as tropas portuguesas que eram contra o rompimento com Portugal e controlar forças de outros grupos que eram contrários à monarquia. Muitos descontentes entre a população, porque as condições de vida aqui não mudaram muito. O povo não participou do processo de independência e o Brasil continuava governando por uma monarquia, forma de governo na qual o poder fica nas mãos do imperador, sem que o povo possa escolher seus representantes para governar o país. Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? O povo não participou de uma forma democrática no processo da independência do Brasil, tá? Então o Brasil continuava sendo governado, sendo uma monarquia, onde o rei comanda aquele território. Na página 72, nós iremos realizar a leitura. Um governo autoritário. Em 1824, por imposição de Dom Pedro I, foi elaborada a primeira Constituição brasileira, que dava plenos poderes ao imperador. Entre outras coisas, a Constituição mantinha o regime de escravidão e a maioria dos brasileiros era excluída das decisões políticas. Vamos marcar isso daí com marca-texto que é importante, crianças? Numa sociedade democrática, quem escolhe os representantes é o povo, tá? Mas no caso da primeira Constituição, no ano de 1824, não foi o povo que escolheu essa Constituição. Essa Constituição foi imposta por Dom Pedro I para ter todos os poderes em suas mãos. O governo de Dom Pedro I era autoritário. Isso descontentou grande parte da população e deu origem a revoltas em várias partes do país. Vamos marcar isso daí que é importante? O governo até partes do país. Dom Pedro I, ele desejava um governo centralizado.
Ele queria uma monarquia na qual ele tivesse amplos poderes. Então isso gerou um descontentamento entre o imperador e a população. Por causa do poder autoritário do imperador, aconteceram diversas revoltas. Com o tempo, também cresceram as críticas por parte de fazendeiros, advogados, jornalistas, militares, religiosos e funcionários públicos. Muitos jornais passaram a combater o governo. As relações entre o imperador e as várias camadas da sociedade brasileira foram ficando cada vez mais difíceis. O Brasil passava por dificuldades econômicas por causa, entre outras coisas, dos vários empréstimos feitos no exterior para combater as sucessivas guerras e revoltas que ocorriam no país. Então, crianças, naquela época, o Brasil estava enfrentando uma grande crise econômica por causa do principal produto que eles exportavam e vendiam, que era a cana-de-açúcar. Então, como tinha uma grande concorrência, as vendas foram diminuindo, além de eles pegarem empréstimos para combater as guerras que aconteciam no país. A tantas dificuldades, Dom Pedro I abdicou do trono brasileiro em 1831 e partiu para Portugal, deixando seu filho de 5 anos, Dom Pedro de Alcântara, em seu lugar. O futuro imperador, até atingir a maioridade, ficou sob a guarda de José Bonifácio de Andrada e Silva. Vamos marcar isso aí que é importante, crianças? Então, devido a tantas dificuldades no Brasil, Dom Pedro I decidiu voltar para Portugal, abdicou o trono brasileiro e deixou seu filho no Brasil com apenas 5 anos de idade. Como ele não podia governar, porque era menor de idade, ele ficou sob a guarda de José Bonifácio de Andrada e Silva, que era o ministro e o seu conselheiro. Olha aqui o retrato de Dom Pedro II aos 12 anos de idade. É uma foto de 1837. Navegando pela informação. O que é Constituição? Constituição é o conjunto das leis mais importantes de um país. Nela são determinados a forma de governo, os direitos e deveres dos cidadãos e também todas as leis e regras que tratam do funcionamento da sociedade. Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? Então, a Constituição, ela vem sendo atualizada no passar dos anos, tá? Para garantir o direito dos cidadãos. E ela é um conjunto de leis mais importantes de um país. Nós iremos realizar a leitura do Navegando pela Informação. As regências, ano 1831 a 1840. Por causa da pouca idade, Dom Pedro de Alcântara não podia governar o Brasil. Por isso, decidiu-se que o governo seria exercido por regências, ou seja, por um grupo de pessoas. Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? Então, quando Dom Pedro I abdicou-se do trono e decidiu voltar para Portugal, ele deixou seu filho aqui no Brasil para governar o nosso país. Só que o filho dele, Dom Pedro de Alcântara, tinha apenas 5 anos de idade. E mesmo sendo imperador, ele não podia ser coroado porque tinha apenas 5 anos. Era menor de idade. Então, quem ficou regendo o país naquela época, até que Dom Pedro de Alcântara tivesse maioridade, foram os políticos brasileiros regentes, tá? Até que ele tivesse maioridade e pudesse, de fato, governar o país. O período regencial durou 9 anos. Iniciou-se em 1831, com a abdicação de Dom Pedro I, e terminou em 1840, quando foi antecipada a maioridade de Dom Pedro de Alcântara.
Vamos marcar isso daí que é importante, crianças? Então, o período regencial iniciou-se com a abdicação de Dom Pedro I e terminou com a maioridade de Dom Pedro de Alcântara, quando ele realmente se tornou imperador e pôde governar o país. O período regencial foi um dos mais difíceis da história do Brasil. As províncias queriam ser independentes de Portugal e também do Rio de Janeiro, onde ficava a capital. Algumas queriam até se separar do Brasil e proclamar a República, mas acabaram sendo reprimidas. No período de regência, aconteceram muitas rebeliões. A cabanagem, que foi no Pará, a farroupilha, que foi no Rio Grande do Sul, a sabinada, que foi na Bahia, e a balaiada no Maranhão. A cabanagem foi no ano de 1835 até 1840. A farroupilha foi em 1835 a 1845. A sabinada foi de 1837 até 1838. E a balaiada foi de 1838 até 1841. Em 1840, para acabar com a insatisfação geral da população, os políticos brasileiros declararam a maioridade de Dom Pedro de Alcântara. Com apenas 14 anos, ele foi coroado imperador do Brasil, com o título de Dom Pedro II. Vamos dar uma olhadinha aqui na figura? Na coroação de Dom Pedro II, isso daqui é um óleo sobre tela de Manuel de Araújo, lá em Porto Alegre, no ano de 1845 a 1846. Na página 74, eu irei realizar a leitura das atividades e explicar o que vocês vão realizar em cada uma delas. Número 1. Localize os fatos históricos abaixo na linha do tempo. Nós temos um quadro aí com vários fatos históricos. Quais são eles? Dom Pedro I abdica do trono. Primeira Constituição do Brasil. Proclamação da independência do Brasil. Dom Pedro II se torna imperador do Brasil. Início do período de regências. Agora nós temos uma linha do tempo abaixo. Vocês vão colocar cada fato histórico de acordo com o ano, tá? Nós temos o ano de 1822, o ano de 1824, o ano de 1831 e o ano de 1840. Agora, marque na linha do tempo qual foi a duração do Primeiro Império e do período das regências, crianças. Vocês vão responder. 2. Explique o que foi o período regencial. Vocês vão explicar. 3. Com quantos anos Dom Pedro de Alcântara obteve a maioridade, crianças? Vocês vão responder. Hoje em dia, com quantos anos uma pessoa é considerada maior de idade? Vocês vão responder. 4. Agora, com base nas respostas da atividade anterior, converse com os colegas e reflita. Como nós não estamos na escola, nós vamos conversar com o papai ou com a mamãe, tá? Nos dias atuais, se alguém pudesse assumir o governo de um país com a idade com a qual Dom Pedro de Alcântara foi coroado, teria condições de fazer uma boa administração? Por quê? Vocês vão responder. Correção da página 74. Número 1. Localize os fatos históricos abaixo na linha do tempo. Nós vamos colocar os fatos históricos de acordo com os anos. Em 1822, a proclamação da independência do Brasil. Vocês vão colocar aí, tá? Em 1824, vocês vão colocar Primeira Constituição do Brasil. 1831, vocês vão colocar Dom Pedro I
abdica do trono, que é o início do período de regências. 1840, Dom Pedro II se torna imperador do Brasil, tá? Agora marque na linha do tempo qual foi a duração do primeiro império e do período das regências. Vocês vão escrever aí. Primeiro império de 1822 a 1831 e as regências de 1831 a 1840. 2. Explique o que foi o período regencial. Resposta: foi o período em que o Brasil foi administrado temporariamente por regentes, até que Dom Pedro de Alcântara atingisse a maioridade e pudesse assumir o governo. 3. Com quantos anos Dom Pedro de Alcântara obteve a maioridade, crianças? Com 14 anos. Ainda no numeral 3. Hoje em dia, com quantos anos uma pessoa é considerada maior de idade, crianças? Com 18 anos. 4. Agora, com base nas respostas da atividade anterior, converse com os colegas e reflita. Como nós não estamos em sala de aula, vocês vão conversar com o papai ou com a mamãe de vocês, tá? Nos dias atuais, se alguém pudesse assumir o governo de um país com a idade com a qual Dom Pedro de Alcântara foi coroado, teria condições de fazer uma boa administração? Por quê? No numeral 4, cada um vai ter a sua opinião, mas a tia Michele vai falar a dela para vocês, tá? Não, porque uma criança de 14 anos não tem maturidade. No caso de Dom Pedro de Alcântara, ele foi preparado para assumir esse cargo para governar o país.